Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, então, a mais um colóquio do ciclo de colóquios do Instituto de Física da UF, do ano de 2020. Lembrando a todos, né, que os nossos colóquios são sempre gravados e disponibilizados no canal do YouTube, divulgação do Instituto de Física. Eu peço a todos que mantenham as câmeras e o microfone desligados durante a apresentação e não hesitem em deixar perguntas e comentários no chat para para no final da apresentação a gente possa ter uma boa discussão. Lembro também, né, aos estudantes que quiserem certificados, que deixem mensagem no chat informando nome completo, o e-mail, a instituição. E se for da UF, a matrícula também, por favor. Hoje nós vamos receber o professor Pedro Luiz Grande, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Pedro, ele se formou na própria Universidade do Rio Grande do Sul, onde também fez o doutorado dele lá. Né? Ele tem passagens de pós-doc na Alemanha e na Austrália, e é professor, né, da própria Universidade do Federal do Rio Grande do Sul desde 93. Ele trabalha primordialmente, né, com interação de íons com a matéria, e hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre um pouco da pesquisa dele. Então, eu agradeço, né, ao professor Pedro pela gentileza de dar esse colóquio para a gente e passo a palavra para ele a partir de agora. Então, bom dia a todos. Então, muito obrigado pelo convite, né, especialmente ao Lucas Sigô, ao Rodrigo, né, e ao Daniel. Pena que eu não estou presencial, né, porque esse tipo de atividade de colóquio é mais interessante quando é presencial, mas é a maneira que existe hoje em dia, né, então vamos lá, né, sorte que pelo menos a gente tem esses meios de comunicações. Tá, então eu vou falar um pouquinho sobre íons, né, que é a minha paixão, né, desde que eu entrei no doutorado, eu estou trabalhando basicamente com feixes de íons, né, e estou evoluindo desde a ciência até o uso de feixes de íons para outro tipo de aplicação, que é em saúde, né? Isso eu vou falar mais no final do colóquio. Tá? Então, nesse colóquio, eu vou falar basicamente um pouco do uso de feixes de íons em diferentes áreas de conhecimento, basicamente ciência básica e ciência de materiais, e depois qual é o futuro dessa área, né? Ou seja, o que a gente tem visto o mundo afora sobre o uso de feixes de íons em áreas da saúde, né? Então está aqui um breve resumo, então, desse nosso papo, né? Que é basicamente íons para quê? Então, para estudar física fundamental, ciências dos materiais, claro que tem outras atividades, íons são utilizados em diferentes outras áreas, mas eu vou focar basicamente nesses dois temas e falar um pouquinho sobre saúde, sobre vida também, né? E, obviamente, isso são as minhas impressões pessoais, né? São basicamente algumas linhas de pesquisa que eu tenho adotado dentro do laboratório de implantação iônica, né? Lá tem uma alta atividade de pesquisa em diferentes tipos de área, tem uma alta diversidade, né? Então, eu vou falar basicamente, ou seja, das coisas que eu estou mais envolvido, né? E sendo quais são as perspectivas dessa área para o futuro, né? Então, tá. Então, íons, basicamente, a gente tem que falar de aceleradores, né? Então, para fazer feixe de íons, a gente necessariamente precisa de aceleradores, muito embora antes dos aceleradores os cientistas usaram fontes radioativas, mas para fazer de uma maneira controlada, basicamente a gente pode dizer, então, que a área de feixe de íons começou basicamente com o advento dos aceleradores, em 1930, e depois, em 1950, um acelerador mais sofisticado, que são os síncrotrons, né? Então, tem diferentes tipos de aceleradores, né? Os aceleradores, eles foram muito utilizados na parte de ciência básica, né? Principalmente na parte de física, de partículas e física nuclear. Foram descobertas várias partículas usando aceleradores, né? E sendo que, assim, mais a tendência cada novo acelerador era uma nova partícula descoberta, isso foi indo, né, até hoje em dia, no CERN, quando se vai, então,
se tenta achar o bóson de Higgs, então existe uma trajetória, quanto maior quanto maior a energia do acelerador, mais a gente consegue investigar as profundezas da matéria, tá? Então, isso é uma lógica que está acontecendo desde 1950, né? Então, com isso, isso foi o que empurrou a física dos aceleradores cada vez com mais alta energia, mais alta energia, mais alta energia, tá? Essa busca por descobrir como é que é o interior da matéria. Hoje em dia, que a nossa fronteira aqui está o mapa, basicamente, da energia dos aceleradores, como função do tempo. Então, a gente está agora no LHC, que é o acelerador, um dos que tem a maior energia para investigar a matéria, né? Mas a pergunta básica é a seguinte: o que aconteceu com esses aceleradores depois que eles não funcionam mais, ou seja, depois que eles não podem ser mais usados para física de partículas? Porque para usar em física de partículas, a gente precisa aumentar a energia, ou seja, para cada vez descobrir novas partículas. Mas é aqueles aceleradores que têm energias menores. O que aconteceu com eles, né? Então, eles são utilizados também, e, na verdade, esses são a grande maioria dos aceleradores que existem no mundo. Se estima que tem em torno de 30 mil aceleradores em todo o mundo. Isso ainda pode ser um pouquinho mais, porque esse meu slide que eu peguei alguns anos atrás, né? E eles, então agora funcionam como ferramenta, como tool em outras áreas, tá? Então, eles primeiros foram produzidos para se investigar, ou seja, as fronteiras da física, e agora eles funcionam como ferramenta em diferentes outras áreas do conhecimento, tá? Então, tem diferentes tipos de aceleradores. Eles podem ser usados desde a área industrial, como para esterilizar alimentos, né? Tem os aceleradores de pesquisa, né, que eu vou falar um pouquinho. Tem a parte da radioterapia, tem a parte de implantação, de produção de radioisótopos. Então, basicamente, qualquer cidade agora, hoje em dia, qualquer hospital tem um pequeno ciclotron para a produção de radioisótopo. Isso já é comum em várias cidades, até do Brasil, né? Tem no próprio hospital um pequeno ciclotron para produzir radioisótopos, tá? Então, os aceleradores viraram uma ferramenta normal, né? E frutos daquela tecnologia usada anteriormente para se estudar o âmago da matéria. Basicamente, essa é outra divisão também que se encontra. Então, a maioria dos aceleradores é para implantação iônica, né? Implantação iônica é fazer dopagem de semicondutores e trabalhar na indústria de semicondutores, né? Ou seja, para produzir memórias, produzir processadores, tá? Então, a grande maioria dos aceleradores está na área da microeletrônica, né? Então, como eu disse, tem diferentes áreas. A nossa área aqui é a análise de materiais por feixe de íons, né? E também tem uma outra área, que é o próprio luz síncrotron. Ele é um acelerador de elétrons, né? E sendo que no Brasil ele se destaca por ter um dos maiores fontes de luz síncrotron do mundo, né? Que é o Sirius. Tá? Então, aqui, se vocês forem num portal da IAEA, né? Tem um portal de aceleradores, vocês podem olhar todos os aceleradores do mundo, está bem organizado nessa página da IAEA, né? Ou seja, da Agência Internacional de Energia Atômica, e todos os aceleradores estão lá, inclusive o nosso aqui em Porto Alegre, né? Está aqui o nosso tipo de acelerador, né? Qual é o tipo, quais são os coordenadores, está tudo direitinho nessa página da IAEA, né? No Brasil, como eu disse, a gente tem diferentes tipos de aceleradores. Então, esse aqui, basicamente, está nessa região sul e sudeste do Brasil. Então, a gente tem, em São Paulo, vários aceleradores, basicamente na USP, e tem o Sirius em Campinas. Obviamente, tem diferentes hospitais em São Paulo que têm pequenos ciclotrons para produção de radioisótopos, mas vamos falar, basicamente, de aceleradores de pesquisa, tá? Então, basicamente, na USP, em Campinas, no Rio também é muito bem atendido, o Rio de Janeiro, tem a PUC do Rio, que tem um Van de Graaff, tem a Federal do Rio de Janeiro, que tem um Tandem, e vocês da UF também tem outro acelerador, que também um Tandem, que é para usar, para fazer datação de carbono 14, né? Algo bem interessante, e que eu não vou falar aqui, porque é a área de vocês, não é a minha área,
basicamente, mas é um dos usos mais nobres de aceleradores para fazer datação de carbono 14, né? E temos, então, Porto Alegre, tá? Então, são esses, basicamente, 3 cidades do Brasil que têm o uso de aceleradores para fazer pesquisa, tá? Bem, então, aqui em Porto Alegre, esse acelerador fica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem diferentes campi, né? Tem esse que é o principal, que é o campus do Vale, perto de Viamão, tem o campus da Saúde, o campus do Centro, então ela é distribuída, ou seja, ela não fica só no lugar em Porto Alegre, tem diferentes campi da nossa universidade. O nosso laboratório fica no campus do Vale, né, onde fica o Instituto de Física, a gente fica longe do centro de Porto Alegre, né? E onde fica o laboratório de implantação iônica, onde eu coordeno ele desde 2009, né? Bem, então esse laboratório, agora ele tem o status de centro multiusuário, ele, dentro da situação terrível de financiamento de pesquisa que tem o Brasil, a gente foi de alguma forma brindado e privilegiado por esses recursos da FINEP, onde a gente pode manter essa estrutura de laboratórios, né, minimamente, né. Então, a gente tem, aqui eu vou descrever qual é a conjunto de infraestrutura, a gente tem basicamente 3 aceleradores lá, o grande, que é chamado Thundertron, tem um médio e um pequenininho, a gente tem diferentes salas de apoio, com fornos, com reatores, pequenos laboratórios associados para fazer caracterização ótica, sala de limpeza, temos uma própria oficina mecânica, que simplesmente ela é necessária para atender toda a manutenção desses aceleradores, né? Isso que faz, assim, ele vê que é o nosso diferencial, em qualquer lugar do mundo onde tem esses centros de aceleradores, existe sempre um contrato de manutenção, enquanto que nós, aqui no Brasil, a gente tem que mesmo fazer a nossa própria manutenção, por isso que é necessário ter uma oficina mecânica ligada aos aceleradores. Temos salas de apoio, de microscópio eletrônico, etc. Tá? Então, é um espaço de 900 metros quadrados que tem todo esse conjunto de facilidades dentro do Instituto de Física da URGS, aqui em Porto Alegre. Tá? Então, esse é o nosso maior acelerador, que ele é chamado, ele é um acelerador 13MV Thundertron, né? Tá aqui a fonte de íons, está aqui o tanque de aceleração, né? E ele distribui o feixe em diferentes linhas de pesquisa aqui, ó. Então, cada linha aqui tem o seu propósito. Então, basicamente, aqui se produz os íons, os íons são produzidos com uma fonte negativa, né? Eles são acelerados e depois são selecionados via ímãs para atender a várias câmeras de alvo, onde se faz diferentes técnicas que eu vou mostrar para vocês, né? Então, está aqui as diferentes técnicas, né? Então, por exemplo, essa primeira linha aqui é uma linha de PIXE, chamada Particle Induced X-ray Emission, onde a gente coloca uma amostra, coloca um feixe, digamos, de próton em cima dessa amostra, sai raio-x, e esse raio-x é característico do que está dentro da amostra. Então, a gente pode caracterizar o que está dentro da amostra pelo raio-x que sai. A outra técnica, bem utilizada, é chamada de RBS, Rutherford Backscattering Spectrometry, que é basicamente a gente joga um feixe de íons e vê como é que esse íon volta, eu já vou explicar um pouco melhor ela, e dependendo como é que o íon volta, ou seja, tipicamente uma partícula alfa, eu jogo uma partícula alfa e vejo como é que ela volta. Se ela voltou com uma energia muito, ou seja, basicamente a mesma que eu joguei, quer dizer que ela bateu em algo pesado. Se ela voltar com uma energia menor, quer dizer que ela bateu em algo leve, tá? É basicamente o experimento de Rutherford, feito no começo do século XX, né? Também a gente pode fazer reações nucleares, a gente tem uma linha que é um microfeixe, porque, em geral, esses feixes, eles são milimétricos, né? Então, esse microfeixe, microprobe, ele faz um feixe micrométrico, então a gente pode fazer análise com um feixe micrométrico, né? Também temos técnicas mais refinadas, que essa também eu vou falar um pouco, que é Medium Energy Ion Scattering, que é basicamente a técnica de Rutherford Backscattering, usando um detetor um pouco diferente, né, ou seja, onde a gente pode ter muito mais informação das partículas reto espalhadas, né. E, claro, implantação iônica, então a gente pode jogar íons e implantar eles lá dentro para diferentes propósitos.
Tá? Como eu disse, então, isso é um laboratório multiusuário, aberto para todos, não só para os professores da URGS de Porto Alegre, mas para todo o Brasil, dentro desse convênio FINEM. Então, qualquer um que tenha algum interesse, alguma amostra que possa ser analisada ou irradiada por feixes de íons, a gente tem todas as condições para atender vocês. Né? Aqui, falando um pouco mais do microfeixe, então, a gente tem uma linha aqui, ó, uma dessas linhas aqui, ó, que acho que não está aqui na foto, essa foto é mais antiga. Uma dessas linhas, ela tem um sistema de quadrupolo que ele faz varrer o feixe de íons, e aí quer dizer que a gente pode ter informação de raio-x e de partículas reto espalhadas como função de x e y. Tá? Então, a gente pode analisar, em princípio, amostras heterogêneas, como uma pirita, para saber onde é que está o ouro lá na pirita, ou outros elementos, o ferro, o cobre, assim por diante, dentro de um sistema heterogêneo. Né? Em princípio, a gente poderia pegar uma célula e ver onde é que está o ferro dentro de uma célula direitinho. Né? Então, isso é chamado microfeixe. Tá? Isso é uma das linhas de pesquisa, não é a minha, que eles estão investigando cérebros de rato, basicamente o hipocampo, e vendo quais elementos químicos lá tem nessa parte da célula do hipocampo de cérebro de ratos. Pode ser qualquer coisa, porque lá o laboratório, mas ele é aberto para várias linhas de pesquisa, indo desde a geologia, pirita, até biologia, onde for possível aplicar técnicas que usam feixes de íons. Essas técnicas que eu falei para vocês, basicamente essa que usa o raio-x e que usa a partícula retroespalhada, né, ela é uma técnica que basicamente conta elemento químico, né, ele vê lá o ouro que tem lá dentro, né, vê o ferro que tem lá dentro, mas tem outra técnica agora, que a gente está desenvolvendo numa outra linha, chamada de SIMS, né, então está aqui de novo a foto, um esquemático do nosso acelerador, onde os íons negativos eles saem da fonte de íons, eles passam aqui dentro desse tanque, tem um potencial positivo, então o negativo ele é atraído, esses íons eles perdem elétron, porque aqui tem um gás chamado stripper, que ele vai retirar os elétrons, e faz com que, então, ou seja, ele faz com que, então, ele perca elétron, vire positivo e aproveite esse potencial acelerador duas vezes. Então, esse é um truque tandem, é o que vocês têm também no laboratório de radiocarbono, que é um sisteminha que usa um truque para aproveitar a tensão aceleradora duas vezes. Tá? E aí vai alimentar diferentes linhas. Todas essas linhas eu falei que são linhas para caracterização elementar, e tem a linha do SIMS, que agora a gente instalou um sistema de tempo de voo. Então, joga um feixe em cima de uma amostra, faz a pulverização dessa amostra, tem um potencial extrator que suga o que saiu da amostra, coloca num tempo de voo, então a gente consegue ver a massa pelo tempo de voo. Tá? Então, por exemplo, a gente pode ter uma amostra que tem a leucina, né? E a gente pode caracterizar o pico da leucina usando um feixe ou de oxigênio ou de bismuto. Assim. Então, essa técnica é uma técnica diferente das outras, ou seja, que a gente pode ver a massa de uma molécula e não o Z ou a massa do núcleo. Tá? Então, uma coisa é a caracterização elementar e outra é uma caracterização molecular. Então, como eu falei para vocês, nesse laboratório tem várias possibilidades, tem vários professores, nós somos basicamente 20 professores que trabalham nesse laboratório, mais a cooperação com várias pessoas, vários laboratórios Brasil e mundo afora, né? Então, existem vários programas de pesquisa acontecendo lá no laboratório, e no meu caso, eu basicamente coordeno o laboratório, mas tenho as minhas linhas de pesquisa própria, e sendo que as minhas linhas de pesquisa próprias são basicamente essa parte aqui, que é a parte mais básica da interação de íons com a matéria, de perda de energia, stopping power, e como que essa física da interação de íons com a matéria pode melhorar as técnicas de caracterização. Então, basicamente, é uma pesquisa básica que eu faço,
porém orientada no sentido como é que eu posso usar a pesquisa básica para melhorar técnicas experimentais. Então, esse é basicamente onde eu estou envolvido, né? Física básica, porém guiado para como eu posso melhorar a parte aplicada, usando a física básica. Tá? E eu vou falar um pouquinho, então, como é que a gente usou a física básica para usar as técnicas para caracterizar não só amostras, mas caracterizar agora nanopartículas. Tá? Então, vamos começar com a parte de física atômica e molecular, né? Basicamente, onde eu fiz o meu pós-doc na Alemanha nos anos 90, né? Então, lá a gente trabalhou basicamente com cálculos ab initio da interação de íons com a matéria. Foi lá, então, basicamente, que eu mergulhei a fundo na parte de interação de íons com a matéria. É um assunto estudado por vários pesquisadores, certamente vocês conhecem todos esses pesquisadores na lista, né, que está aqui nessa lista. Ou seja, é um assunto que fascinou vários cientistas importantes, e também dá para ver que ele é relativamente antigo, ou seja, essa interação de com a matéria influenciou o Fermi nos anos 24, o Bethe nos anos 30, né? O Landau, 44. Então, é uma física já bem antiga, já tem mais de 100 anos, né? Que ela influenciou ou vários cientistas famosos, que a gente sabe de outras áreas no curso de física, contribuíram significativamente para a área de interação de íons com a matéria, né? E é uma ciência extremamente viva, apesar ou seja, dos principais pilares foram investigados já há mais de 100 anos atrás, mas ela é uma ciência muito ainda viva, porque ela ou seja, devido à multiplicidade de condições experimentais que a gente pode ter. Então, quando fala de íons com a matéria, a gente pode falar de interação de prótons, de hélio, de elétrons, de muon, de clusters, num range de energia de elétron-volts, ou hoje em dia são 1000 elétron-volts até 10 na 11 elétron-volts, e a quantidade de materiais envolvidos nessa interação pode ser sólidos, gases, líquidos, plasma, baixa temperatura, alta temperatura. Então, o sistema é extremamente complexo, né? Então, apesar dele ter sido começado a ser estudado há 100 anos atrás, ainda tem muita coisa em aberto, né? Muita coisa em aberto e muitas perguntas interessantes, né? A própria origem da vida, né? Tem uma grande especulação que a origem da vida, ou pelo menos das moléculas orgânicas que compõem a vida, podem ser sintetizadas no espaço através dos raios cósmicos interagindo com os gelos dos cometas, por exemplo. Então, existe um cenário ainda super aberto, e mesmo perguntas básicas ainda não, ou seja, mesmo as coisas básicas, como a interação de um próton com um átomo de hidrogênio, que eu vou falar daqui a pouco, mesmo nesses sistemas básicos, existem ainda questões em aberto, né? Bem, então, os grandes nomes nessa parte da interação de íons com a matéria são dois personagens que vocês conhecem muito bem do curso de física, que é o Bohr, né, e o Bethe, né? Então, existem duas fórmulas básicas para perda de energia, que é a fórmula de Bohr, que basicamente diz que a perda de energia de uma partícula na matéria, ela vai com z² vezes um logaritmo de z, e a teoria quântica, que foi a primeira vez que se usou teoria quântica e teoria de perturbação, né, pelo Bohr, né, para se mostrar que a perda de energia de íons na matéria, ela vai com z². Né? Bem, então, a perda de energia, já que eu falei dela, ela é basicamente, joga um íon, ele passa pela matéria, ele perde energia. Então, um íon começa com energia zero, ele perdeu a energia ΔE. Na verdade, essa é a base de qualquer detetor lá no CERN, é o processo de perda de energia das partículas dentro do detetor. E sendo que a pergunta é quanto que perdeu, e isso depende da espessura. Então, o dE dx nada mais é do que uma assinatura dos processos da interação desse íon com a matéria aqui. E essa matéria, mas eu tentei desenhar de uma maneira assim, ó, esses pontinhos pequenininhos são os elétrons e os pontos grandes são os núcleos. Tá? Então, tem diferentes processos de interação. O íon interage com os elétrons e com os núcleos, dependendo
da energia do íon, né? Então, existem vários processos. Basicamente, a interação com os elétrons, ele está numa escala de tempo muito rápida, na escala de tempo do 100 segundo. Então, quer dizer que o íon, quando entra na matéria, ele basicamente pode ionizar a matéria. Então, ele ioniza a matéria. Daqui um íon de hélio entrando, ele vai basicamente ionizar a matéria, quebrar ligações químicas, né? Se for um ser vivo, ele vai quebrar ligações do DNA. Então, isso é a parte ionizante, né? Também tem outros processos. Pode ser que um elétron do alvo seja capturado no íon, isso chama um processo de captura. E também pode ser que o íon ele imprima uma onda de densidade dentro de um sólido, né, formando, assim, algo parecido com plasmons, estações de plasmons dentro do material. Isso tudo é numa escala eletrônica, também tem escala nuclear, ou seja, esse núcleo pode bater com esse núcleo, o núcleo do íon incidente pode dar energia cinética aos átomos do alvo, e isso se diz, então, que é uma perda de energia nuclear. Ele tem outra característica, ele mexe na matéria, ele cria crateras, cria buracos, cria defeitos, né? Esse é um processo que é muito estudado na parte de implantação iônica, quando a gente pega um semicondutor, a gente dopa um silício, coloca boro lá no silício. Então, esses processos de defeitos são governados por esses eventos, por esses processos nucleares. Nuclear, o nome é um pouco misleading, porque não tem nada a ver com física nuclear, e sim tem a ver com o movimento dos núcleos, dos átomos como um todo. Tá? Isso está numa escala de tempo diferente de pico-segundo. Essencialmente, são dois processos complicados, né? Mas, essencialmente, a perda de energia eletrônica é muito maior que a nuclear, ou seja, quando o íon passa na matéria, ele vai dar muito mais energia para os elétrons do que para os núcleos, em geral. Claro que isso depende da escala de energia, e eles são separados. Em alta energia predomina a perda de energia eletrônica, e em baixa energia predomina a perda de energia nuclear. Tá? Então, basicamente, são cenários diferentes. Quando entra um íon de alta energia, ele basicamente é freado pelos elétrons, né? Ele ioniza, né? Ele cria plasmons lá dentro, e quando ele está baixa energia, bem lento, aí ele é como se fosse um jogo de bilhar, ele vai batendo nos átomos, né, como se fosse um jogo de bilhar, e criando defeitos, criando vacâncias intersticiais, etc. Então, são dois cenários diferentes. Tá? Aqui, nesse colóquio, eu vou estar muito mais focado nesse regime eletrônico, né? Ou seja, quando o íon entra na matéria, ele vai ionizar, ele vai interagir com os elétrons, que é a principal, olha, isso aqui é uma escala logarítmica, que é a fonte de perda de energia. Tá? Então, eu basicamente entrei nessa área do ponto de vista bem teórico, né? Ou seja, apesar de coordenar um laboratório experimental, mas eu trabalhei bastante tempo com simulação, com cálculos ab initio, ou seja, basicamente mas a gente pode resolver esse problema de perda de energia tratando o sistema mais simples possível, por exemplo, um próton interagindo com um átomo de hidrogênio. Tá? E essa interação, essa colisão, resolver ela, ou seja, do ponto de vista ab initio, isso é um problema de três corpos, né? A gente, então, estudou esse problema resolvendo a equação de Schrödinger, dependente do tempo, para esse problema de três corpos, expandindo as soluções numa base de estados, né, de estados eletrônicos centrados no alvo, né? Então, a gente desenvolveu toda uma técnica de calcular a perda de energia em colisões atômicas as mais simples possíveis, que é como um próton batendo num átomo de hidrogênio, né? E vendo qual energia é dada para esse elétron do átomo de hidrogênio. Tá? Então, aqui, por exemplo, está um próton interagindo com hidrogênio e no lado direito um antipróton interagindo com um átomo de hidrogênio. Então, essas são soluções da equação de Schrödinger dependente do tempo. Dá para ver aqui que o próton ele atrai a nuvem eletrônica e depois essa nuvem eletrônica ela se expande, quer dizer que houve um processo chamado de ionização. No antipróton, dá para ver que ela repele um pouquinho a nuvem eletrônica e depois também ela pode ionizar o átomo de hidrogênio. Isso são snapshots de cálculos realistas, né? Ou seja, resolvendo a equação de Schrödinger dependendo do tempo. E
Problemas fundamentais, por exemplo, é chamado efeito Báricas, porque, em geral, naquelas fórmulas que a gente viu do beta, logo no começo, a perda de energia depende de Z ao quadrado. Então, em princípio, em primeira ordem, se um próton passa zunindo pela matéria, ele vai dar a mesma energia que um antipróton. Então, não há, em princípio, diferença de carga, porque a perda de energia depende com Z ao quadrado. Mas, de fato, ela depende, e essa diferença, essa simetria de carga é chamada de efeito Báricas. É quando se viu que partículas negativas, elas têm um alcance diferente de partículas positivas em alta energia. Tá, então, tem muita física de colisões atômicas, né, e isso a gente trabalhou bastante nesses anos 90, ou seja, resolvendo essas equações aqui, chamada equações de canais acoplados, né, que é basicamente a equação de Schrödinger, que basicamente dá a evolução temporal de um elétron num átomo, dado uma perturbação externa, que é o íon que está vindo. Né? E com isso a gente calculou seções de choque, perda de energia, né, diferentes coisas. E, no final, esse cálculo ficou cada vez mais sofisticado, que hoje em dia a gente não trata somente a colisão de um próton com átomo de hidrogênio, mas sim de um próton, ou de algo mais complicado que um próton, que um átomo tão complicado como o ítrio, cheio de linhas de ionização e excitação. Tá? Isso aqui, na verdade, é a probabilidade de perda de energia, né, numa colisão com parâmetro de impacto próximo a zero de um próton em cima do átomo de ítrio. Bem, também tem outras coisas bem interessantes, ou seja, então a gente começou com a parte de cálculos ab initio ali, tudo, para sistemas simples, agora estamos em sistemas mais complexos, mas também tem outra área bem interessante de interação de íons com a matéria, que é física de clusters, porque nos aceleradores a gente pode acelerar próton, pode acelerar hélio, mas também a gente pode acelerar cluster de íons, a gente pode C3, C60, né? A gente pode... E qual é a diferença? Então, tem toda uma física diferente quando se acelera um cluster na matéria. E a principal física é o seguinte, que a perda de energia do cluster não é a soma das perdas de energias dos átomos, dos íons dentro do cluster. O sistema não é linear. Então, quando joga uma molécula de H2, ele não vai perder duas vezes a energia de cada próton. Então, é chamado de efeito de vizinhança. Pode ter alguma interferência construtiva ou destrutiva, tem explosão colovena, tem toda uma física rica nisso. E a ideia é de se trabalhar com esses clusters, porque se vocês querem depositar energia na matéria de uma maneira muito eficiente, como, por exemplo, em fusão inercial, se quer realmente colocar um monte de energia na matéria para sair um monte de raio-x, né, para poder fazer fusão inercial, a ideia, se vocês querem produzir realmente muita energia, não é jogar um urânio, sim jogar um cluster de urânio. Isso seria a melhor maneira de se produzir realmente, de se depositar muita energia na matéria, que ela é importante para diferentes propósitos. Né? Tá, então, nesse efeito de vizinhança, né, ele é basicamente a perda de energia do cluster como um todo, não é a mera soma, e sim tem termos de interferência. A interferência pode ser construtiva, pode ser destrutiva. Então, tem muita coisa de física quântica mesmo nessa parte de feixe de íons. Né? Porque esses fragmentos que estão viajando junto, eles podem somar coerentemente as probabilidades, as amplitudes de probabilidades de excitação, ou pode ser não coerente, né? Aqui tem algo bem, só para ilustrar, como se fosse um cluster aqui, é uma lancha e uma pessoa, como se fosse um cluster, e aí também tem, então esse íon da frente faz um wake, só que no caso, ele faz um wake em densidade de elétrons atrás, e o outro cluster e outro fragmento que está viajando junto, ele pode estar dentro ou fora desse wake. Então, aí, dependendo da situação, ele pode ter uma perda de energia maior do que, no caso, isolado ou menor. Basicamente, se eles estão fora do wake, eles têm uma perda de energia que são a soma. Mas quando ele entra dentro do wake, aí pode ser positivo ou negativo. Tá? Então, aqui está o caso simples de uma molécula de H2 entrando em óxido de silício. Aqui é a razão de stopping, quando é aquele perda
ou seja, a perda de energia do cluster comparado com 2 vezes de cada átomo individual. Então, isso aqui é maior do que 1, quer dizer que existe uma perda de energia maior do que a mera soma, e quando é menor do que 1, uma energia menor que a mera soma. Então, dá para ver que esses aqui são dados experimentais que foram feitos aqui no laboratório. Então, dá para ver que existe uma transição de interferência negativa e positiva desse cluster entrando na matéria. Se ele entra muito lento, o efeito é negativo, a perda de energia vai ser menor que a soma dos dois. Se ele entra muito rápido, é construtiva a interferência. Aqui foi para a molécula de H2, a gente fez experimentos com molécula de H3. Quanto maior o número de cluster, maior é esse efeito de enhancement, ou seja, esse fator aqui, a perda de energia do cluster sobre 3 vezes, pode ser 1,5 vezes o valor do que dos 3 individuais. Outro assunto também fascinante nessa parte de física básica da interação de íons com a matéria é algo bem recente que eu tenho trabalhado com o pessoal lá do grupo de Viena, que é a interação com grafeno. Grafeno vocês sabem, virou um assunto um pouco de moda, né, porque tem várias aplicações ao grafeno, e é um estado da matéria diferente, né, ou seja, como eu disse para vocês lá naquele slide, da multiplicidade, da complexidade que tem da interação de íons com a matéria, que pode ser mas em alvos sólidos, em alvos líquidos, em plasma, mas também hoje em dia agora tem alvos que chamadas são as membranas, né? E o pessoal do grupo de Viena notou algo bem interessante, que a perda de energia de um íon nas membranas é muito diferente do que se fosse num sólido. Então, eles podem experimentar perdas de energias muito altas, ainda não se sabe muito por quê, né? Por que essa perda de energia, por exemplo, de um íon de xenônio, né, ele tem uma perda de energia, ou seja, depende da carga dele, depende da troca de carga que ele sofre nessa membrana. Então, o pessoal vê 2 coisas interessantes. Quando joga o íon no grafeno, primeiro que a perda de energia é gigantesca, ou seja, esse número aqui medido em torno de 2.500 eletronvolts para um íon de 40.000 eletronvolts, né, significa uma fração considerável da energia que está no centimassa, né? Então, são energias muito altas. E outra coisa bem interessante com o grafeno que eles olham é que isso aqui faz um buraco, quando ele vem aqui faz um buracão, mas depois ele se recompõe rapidamente. Então, o grafeno tem essa coisa de quando o íon vai lá, faz um buraco, depois ele se recompõe. Outros materiais, tipo o sulfeto de molibdênio, não. Faz o buraco e fica o buraco lá. Então, tem toda essa física para entender por que fica o buraco, por que não fica o buraco, por que perde tanta energia. Pô, esse íon aqui só passou em uma camadinha e perde tudo isso de energia. Então, tudo ainda são questões que está sendo trabalhada, né? E ainda não tem um modelo realmente ab initio que explica essas perdas de energia como função da carga, né? E o que a gente fez recentemente foi um pequeno modelinho de a gente pegar a perda de energia através dessa fórmula que se aprende na Física 1. Se aprende na Física 1 que se o potencial não for conservativo, se ele depende do tempo, né, eu posso tirar a perda de energia através de um potencial que depende do tempo. Então, o que a gente fez foi modelar essas interações, considerando potenciais dependentes do tempo, né, e com isso a gente tira a perda de energia. Tá? Esse é em analogia ao caso, por exemplo, vocês sabem no caso da fusão, né, no caso da fusão, ou seja, a gente tira a energia liberada numa fusão só sabendo as massas de entrada e as massas de saída. Ou seja, a gente pode calcular uma coisa bem completa, que é a área, em princípio, da QCD, né, dessa interação nuclear, só sabendo as massas de entrada e saída. Então, a gente fez um modelo similar com essa parte do grafeno, que a gente pode ter a informação da perda de energia sem entrar ou seja, em nenhum detalhe, só sabendo as cargas inicial e a carga final que foi medida. Então, a gente desenvolveu esse pequeno modelinho que a gente pode ter informação, sem saber realmente da física que está acontecendo aqui, como no caso da fusão, que a gente pode ter, ou seja, qual é a energia liberada na fusão, sem saber realmente a física da fusão lá. Então, a gente fez esse pequeno modelinho, comparamos com dados experimentais, e deu, ou seja, aqui,
esse é chamado Time Dependent Potential Results, que são as bolinhas, e começam a concordar bem com os dados experimentais, também para a abundância. Tá? Então, o tipo de física que a gente tem feito, que é uma física de tentar entender os princípios fundamentais dessa interação, e isso tem duas vantagens. A primeira, que é a minha preferida, entender é a melhor coisa que tem na vida, né? Então, quando a gente entende algo, a gente tem aquele momento de felicidade. Ah, que legal, entendi. Né? Então, entender, para mim, é a coisa mais importante. E a outra, também importante, quando a gente se entende, a gente pode fazer coisas diferentes, pode entender outras coisas, principalmente na parte de aplicações. Né? Bem, agora, então, eu vou falar mais um pouco de ciência dos materiais. Tá? Então, a parte física básica está mais ou menos dito, assim, o que eu tenho trabalhado nesses anos. Agora vamos na parte de ciência dos materiais, né? Ou seja, o que a física de íons tem a ver com a ciência dos materiais, né? Então, basicamente, os íons na ciência dos materiais, ela serve para duas coisas. Serve para modificar materiais e para analisar materiais. É tudo uma questão da dose. É que nem uma droga. Numa dose pequena, ela é um remédio, numa dose grande, ela é um veneno. Os íons é a mesma coisa. Numa dose pequena, eu posso analisar materiais, e numa dose grande, eu posso modificar materiais. Quando eu falo dose, é quantos íons eu coloco lá dentro. Se eu coloco pouquinhos íons, ele não vai modificar o material, então serve como técnica não destrutiva de análise, mas se eu colocar muitos íons, eu vou modificar o material, né? Eu posso fazer diferentes coisas, posso fazer crateras, posso lixar a superfície, posso mudar a morfologia da superfície, né? Posso implantar, irradiar, ou seja, posso mudar as propriedades magnéticas, elétricas, tenho toda uma área infinita nessa parte de modificações. Tá? Mas aqui eu vou me focar mais na parte de análise, né? Ou seja, mais a parte onde eu tenho contribuindo um pouco mais para essa área. Tá? Então, tem diferentes técnicas de feixes de íons, diferentes, né? Basicamente, eu tenho uma amostra, eu faço um feixe, então eu jogo um feixe de íons em cima de uma amostra. Essa aqui é o procedimento básico. E aí, vê o que sai. Tá? Então, jogo algo e vê o que acontece. Parece aquele moleque que jogou uma pedra no vidro da janela e vê a reação que vai acontecer. Então, tem diferentes tipos de reações. Uma sai um raio-x. Raio-x, porque esse íon, quando entrou, fez um buraco numa camada interna eletrônica e quando o átomo relaxou, saiu um raio-x característico. Tá, okay. Pode fazer uma reação nuclear e sair um raio gama. Pode sair produtos de reação nuclear. Pode voltar o próprio íon que foi, ele volta. Essa é a técnica de retroespalhamento Rutherford. Pode sair luz, pode ser elétrons secundários. Né? Então, existe uma gama grande de técnicas, dependendo do que vocês estão vendo sair. Né? Aqui, basicamente, eu vou me focar nessa aqui, que é o que está saindo, é a própria que entrou. Então, ele retroespalhou. Tá? Então, a análise dessas partículas que retroespalham dão informação do material. Tá? Essa é a técnica de Rutherford, né? Quando ele estudou o espalhamento de partículas alfa. Lá não tinha acelerador, mas tinha uma fonte radioativa, né? E lá o alvo era uma folhinha de ouro. Né? Então, aqui a gente pega qualquer amostra, joga um feixe de partículas alfas ou prótons, né? E vê como é que elas voltam. Tá? Então, aqui a gente mede a energia delas, como elas voltam. Então, aquelas que voltaram com alta energia quer dizer que bateram em massas grandes. Aquelas que voltaram com energia menor bateram em massas leves. Assim, a gente tem um espectro, e analisando esse espectro, a gente dá para dizer quais são as massas que tem aqui dentro. Tá? E também dá para dizer onde estão essas massas. Ela está aqui mais profundo, está perto da superfície. Então, a análise desse espectro, né, de partículas, ou seja, da energia das partículas retroespalhadas, ela nos dá a condição de analisar como é que é a amostra. Tá? Bem, então, para quem é da área de superfície, de nanoanálise, essas técnicas estão basicamente nessa região aqui, que ela tem uma resolução espacial na faixa de 1 nanômetro, e elas
tem essa característica de análise elementar, né? Bem, e tem uma outra técnica muito parecida com essa de RBS, ou seja, que eu jogo a partícula e vejo como ela volta, só que eu coloco um detetor especial. E esse detetor especial, ele vai me dar características diferentes, né? Então, eu vou ter uma resolução melhor nas massas que eu posso medir e nas profundidades que eu posso medir. E, além do mais, se eu colocar um detetor, tipo esse que eu vou explicar agora, eu posso ver informação da superfície também. Aqui tem um filmezinho. Eu tenho que tirar esse automático. Isso. Tá, de um próton entrando num cristal, ele é reto espalhado e ele entra num detetor. Tá? E esse detetor, então, as partículas são selecionadas em energia, porque tem um campo elétrico entre essas duas placas, e é selecionada no ângulo. Tá? E esse aqui é um detetor sensível à posição. Então, no final, a gente mede um mapa de energia versus ângulos. E, interpretando esse mapa corretamente, a gente pode ter diferentes tipos de interpretações dessa técnica, né? Aqui é basicamente a mesma coisa, só que sem animação. De novo, ela bate e é analisada. E a gente tem, então, o espectro de energia e ângulo. Tá? Então, essa técnica, ela faz, ou seja, essa é a parte que está instalada no acelerador pequenininho nosso, né? E está aqui a técnica dela, né? Então, basicamente, nesse espectro 2D, que é uma coisa complicada, a gente pode fazer uma análise só da energia ou só do ângulo. Tá? Se eu analisar só a energia, eu vou saber informação de como estão os materiais lá dentro, qual é a profundidade. E se eu analisar o ângulo, eu vou ter informação da estrutura cristalina da superfície, né? Então, está aqui um espectro, um mapa, por exemplo, se eu pego um feixe de próton 175 keV, num filme fino, 20 nanômetros, por exemplo, de óxido de titânio em cima de silício. Então, eu vou ver aqui o mapa, onde, se ele bate no titânio, ele volta com energia maior, porque a massa do titânio é maior que a do silício, que é maior do oxigênio, que é maior do carbono, então eu posso ver as massas, tá? E, interpretando esse espectro, eu posso ver a espessura desse óxido de titânio. Essas linhas aqui, ó, não são erros de gráfico, são linhas de bloqueio, porque esse silício que está aqui, ele é cristalino, então, quando ele volta, depende se ele está perto de uma coluna de átomos ou longe de uma coluna de átomos. Se ele está perto de uma coluna de átomos, ele vai ter esse blocking aqui, vai ter uma redução na quantidade de partículas retas espalhadas nesta direção, porque essa direção tem uma linha de átomos que impede com que esse íon siga essa direção. Então, essas linhas aqui, geralmente, são linhas de bloqueio. Aqui é a mesma coisa, só que a gente pode ver a diferença de oxigênio 16 com oxigênio 18, tá? Então, esse tipo de técnica, a gente pode identificar, então, quais são os elementos químicos que tem numa amostra, qual é a estequiometria, né? E é interessante, porque aí entra aqui de novo a física básica, porque para a gente ter, ou seja, para levar essa técnica para realmente medir uma monocamada, né, a gente não pode mais usar a aproximação gaussiana, que é uma aproximação que os experimentais usam toda hora, né? Então, para conseguir ter uma resolução de monocamada, a gente tem que trabalhar numa física que vai além da gaussiana, né? E porque se a gente usar modelos gaussianos, a gente pode fazer previsões bem erradas de um sistema. Por exemplo, um modelo gaussiano, a gente pode medir a espessura de 2,2 nanômetros de óxido de Rapham, tá aqui esse espectro, né? Agora, para mais fininho, 0,2 nanômetros, apenas 2 angstroms, aí o modelo gaussiano falha totalmente para descrever o modelo, esse resultado experimental, né? Então, para ter ou seja, para chegar no limite da técnica, muita física básica tem que ser entendida para realmente extrair da técnica toda a informação que ela pode dar. Tá, então, a gente trabalhou bastante nesses modelos não gaussianos, né, para uma análise ou seja, de elementos químicos que estão próximos da superfície, tá?
Então, essa simetria a gente investigou, vem justamente da física atômica, ela vem, ou seja, quando joga uma partícula e ela volta, para ela voltar, ela tem que sofrer um retroespalhamento. Se ela sofre um retroespalhamento, então quer dizer que ela sofreu uma colisão violenta, que dá muita perda de energia. Então, essa colisão violenta que está basicamente gerando a simetria da curva, né? Que é importante para analisar esses elementos próximos à superfície. Então, a gente desenvolveu cálculos teóricos, como o dos canais acoplados, mas a gente pode calcular a perda de energia nessa colisão única. A gente desenvolveu modelos de funções não gaussianos que estejam em sintonia com essa distribuição teórica, e modelos simples que o pessoal na literatura pode usar, ou seja, o pessoal da comunidade pode usar para interpretar os seus espectros, né? Bem, outra característica que a gente fez em usar a física atômica e molecular para impulsionar uma técnica, né, foi a parte de analisar nanopartículas, né? Ou seja, em princípio, hoje em dia, a gente tem diferentes tipos de nanopartículas, que elas são usadas em diferentes áreas, e elas podem ser nanopartículas de diferentes formatos, diferentes tamanhos, elas podem ter uma estrutura de caroço, casca. Então, a gente desenvolveu, então, essa técnica de Medium Energy Ion Scattering para poder ver dentro de uma nanopartícula, né? Ou seja, entra uma partícula, ela vai bater com um cara aqui e volta, ou ela vai bater com um núcleo e volta. Então, a gente desenvolveu uma técnica de simulação Monte Carlo, né, que ela basicamente simula esse espectro de retroespalhamento, de perda de energia no retroespalhamento de diferentes nanopartículas, né? E, claro, isso o que mais fácil de fazer é via um sistema, uma integração Monte Carlo, né? Mas a gente pode considerar qualquer forma, qualquer nanopartícula com diferente forma, porque quando a gente faz uma conta analítica, mas a gente tem que assumir uma certa forma. E sendo que a ideia era um programa geral para determinar o espectro para qualquer forma. Então, a gente preferiu uma integração Monte Carlo. Então, com isso, a gente pode gerar a perda de energia, vou pegar aqui, para diferentes, ou seja, para filme fino, para uma esfera, para uma semisfera, para um cilindro. Então, cada forma geométrica vai ter um espectro 2D diferente, que é a assinatura de cada forma. Então, com isso, a gente pode identificar a geometria de uma nanopartícula pelo espectro 2D, né, energia versus ângulos, medidas via essa técnica de Medium Energy Ion Scattering. Então, a gente analisou em diferentes aplicações, né? Obviamente, eu vou pular tudo isso, né? Eu vou só falar rapidamente de uma das aplicações, que são nanopartículas de selenito e de cádmio, cobertas por sulfeto de zinco, que são quantum dots, são núcleos de selenito de cádmio cobertos por selenito de zinco, né? E de enxofre, desculpe. Elas são nanocristais, elas têm uma cor que depende do tamanho de cada nanocristal. Então, cada um desses vidrinhos aqui são nesses nanocristais em suspensão. As diferentes cores significa que aqui tem nanopartículas com tamanhos diferentes do que aqui, porque o tamanho, a gente viu lá na mecânica, ou seja, você sabe da mecânica quântica, que o tamanho do poço, ele vai determinar as frequências de absorção e de emissão, né? Então, aqui funciona mais ou menos parecido. E o interessante é que a gente pega, então, uma dessas aqui, a gente coloca umas gotas em cima de um substrato, só para colocar lá no nosso aparato experimental, a gente faz o espectro, a gente consegue ver que tem cádmio, tem selênio, tem zinco, tem enxofre, e aí, comparando com simulação, ou seja, minimizando o Q quadrado, ou seja, fazendo o melhor ajuste, a gente tira a estrutura dessa nanopartícula, deixa eu mostrar aqui. Então, fazendo várias simulações, a gente tira, finalmente, a estrutura da nanopartícula, com a estequiometria dela, qual é o tamanho do core, qual é a estequiometria que está na camada, no shell, qual é a espessura. Então, tudo isso a gente pode tirar através de comparação da medida com a simulação, né?
Tá? A gente pode agora, hoje em dia, a gente também pode fazer, por exemplo, a gente está trabalhando com nanopartículas de paládio e platina, a gente pode dizer se essa casca ela é homogênea ou se ela é uma liga, né, só analisando esses espectros, né. E também por exemplo, a gente fez recentemente, a gente viu que partículas pulverizadas num substrato de fluoreto de cálcio, ela produz nanopartículas, e a gente mediu essas nanopartículas por microscopia e obteve a estrutura delas através dessa técnica de Medium Energy Scattering. Tá? Essa técnica está dando tão certo que a gente tem uma firma coreana que já está propondo uma máquina que faça isso. Isso é basicamente a máquina de um tamanho de um microscópio, ou seja, a gente não precisa ir num centro, num laboratório com vários aceleradores. Em princípio, eles estão vendendo uma máquina que pode ser colocada em qualquer sala, né? E o objetivo principal é a análise de partículas com core shell e transistores do tipo FinFET. Essa era a propaganda deles, eles já estão vendendo essas máquinas lá na Coreia, né? Para estudar, por exemplo, transistores FinFET usando técnica de íons. Como é que a gente faz a implantação, como é que é o perfil dos dopantes nesta superfície 3D, né? Então, esse tipo de coisa está acontecendo agora. Recentemente, um artigo foi publicado agora, no mês passado, sobre exatamente como é que se faz a caracterização do perfil de implantação em 3D, usando o Medium Energy Scattering, né? Isso foi publicado no final do ano passado, ou seja, são coisas que estão borbulhando agora, né? Que foi aceito em 2 de outubro de 2020. E também a gente publicou no ano passado a mesma coisa, como que a gente desvenda, né, esses materiais que são implantados, como é que a gente analisa isso usando o Medium Energy Scattering. Bem, o meu tempo está indo rápido, eu vou dar uma puladinha nessa parte, pessoal. Eu não quero me exceder muito, e começa a ficar muito técnico, né? Então, eu quero só terminar essa parte, antes de ir para o futuro da prototerapia, que a gente também, usando essa técnica de radioespalhamento, a gente pode medir como é que está a estrutura cristalina de um material para cristais muito finos, menor que 100 nanômetros. Tá? Então, para medir deformação de cristais, né, existem diferentes técnicas. A mais famosa é simplesmente usando raio-x para medir parâmetro de rede, né? Mas a técnica, e sendo que essa técnica que a gente está usando agora, ela é baseada no bloqueio, né? Ou seja, a gente joga um íon, ele volta, e ele não vai voltar nas linhas dos átomos. Então, se a gente pega um material que não tem a deformação, esse ângulo aqui que eu estou mostrando vai ser diferente se ele tem deformação ou se não tem deformação. Tá? Então, essa técnica Maze, ela é extremamente competitiva para materiais com pouca espessura, enquanto que o raio-x tem problema para materiais com pouca espessura. Claro que, na medida que a espessura aumenta, o raio-x fica imbatível, né? De se medir parâmetro de rede com raio-x é uma das coisas mais precisas que tem, né? Então, basicamente, a gente trabalhou nisso, né? E a gente agora, então, com o Maze, deixa eu só ir aqui, a gente pode trabalhar em mapas. Então, a gente coloca um silício na frente do feixe, e a gente pode fazer esses mapas de bloqueio. Então, a gente pode ver parte da projeção esferográfica do silício, né? Obtendo esses mapas, onde estão as direções principais. E esse mapa aqui, diferente de raio-x, onde também se tem mapas, só que no raio-x é a rede recíproca, enquanto que esses mapas que a gente pode medir com a técnica Maze, com a técnica de rede de espalhamento, com bloqueio, é a rede direta. Então, esse mapa aqui é da rede direta, enquanto que o raio-x é da rede recíproca. E analisando esse mapa, a gente pode dizer se o nosso material está deformado ou não está deformado. Basicamente isso, só analisando as linhas daqueles mapas. Então, por exemplo, a gente fez num sistema de silício germano, a gente pode identificar quanto é que ele estava deformado na direção Z, por exemplo, e taxas de deformação na faixa de % são plenamente mensuráveis usando técnica de feixinhos. Então tá, então agora
nos últimos 5 a 10 minutos, né, eu vou falar, então, do futuro, né? Ou seja, o que está acontecendo hoje em dia na parte de feixe de íons. O que está acontecendo, vendo laboratórios mundo afora, é uma migração. Então, eu convivi muito no laboratório de Berlim, lá no Instituto Rhein-Meitner, que tinha um ciclotron, que eu vi exatamente essa migração, essa evolução que eu vou falar para vocês. Então, lá tinha um ciclotron que começou com física de partículas. Depois, aquela máquina não era mais apropriada para física de partículas. Então, ela foi para física nuclear. Depois, aquela máquina não era mais apropriada para física nuclear. Então, a mesma máquina foi usada, então, em ciência dos materiais. Então, ciências dos materiais, exatamente, irradiando e analisando materiais. Que é isso que faz feixe de íons em física dos materiais. Mas depois chega um ponto que aquela máquina não começa a ficar competitiva frente às novas máquinas que estão surgindo no mercado, que foram projetadas só para fazer isso. Por exemplo, o Tandem, que vocês têm na UF, é uma máquina que foi projetada basicamente para fazer datação com carbono 14. Para outras coisas, ela não é boa. Tá? Então, essa máquina principal lá no Instituto Rhein-Meitner, que vinha desde a física das partículas, ela já perdeu, ou seja, perdeu valor frente às outras máquinas. Aí o pessoal começou a fazer o quê? Começou a irradiar câncer de olho. Né? Então, essa é a migração que acontece no mundo dos aceleradores. Ele está indo da física de partículas e saindo da física de partículas e indo para a saúde. Ou seja, é isso que eu vou mostrar para vocês. Qual é a vantagem de se tratar, digamos, um câncer, um tumor, com feixe de íons? Qual é a vantagem? E tem uma grande vantagem. Então, por isso que está tendo um boom agora nessa área, de várias firmas já estão vendendo equipamentos só para fazer tratamento de saúde, né? Isso está tendo ou seja, um crescimento vertiginoso hoje em dia no número de oferta de aceleradores para tratamento, né? Então tá, então o futuro dessa parte de irradiação com feixe de íons é a próton terapia, ou seja, eu simplesmente faço um feixe de prótons para para matar um tumor, né? Então, aqui eu vou falar rapidamente, realmente 10 minutinhos, os fundamentos dos aceleradores, a situação do mundo, da América do Sul e futuros, né? Então, basicamente, essa parte de usar física com a medicina começou em 1895 com o Röntgen, que ele descobriu os raios-x, e logo 6 meses depois já foi usado na medicina, né? Isso é impressionante, né? Algo que foi descoberto, isso é mais rápido que as vacinas hoje em dia, ou seja, que eles vão usar algo sem ter muito tempo de pesquisa, tá? Então, é basicamente isso. 6 meses depois, já estavam usando na medicina, o tratamento com raio-x. Então, foi 1 ano, 6 meses depois, que foi o tratamento para câncer usando raio-x, né? Depois, anos mais tarde, essa técnica foi reconhecida como uma técnica realmente de tratamento do câncer, que é chamada radioterapia, né? E a ideia de usar próton veio bem mais tarde, veio em 46, que foi o Robert Wilson, que ele viu a possibilidade de feixe de prótons ter muita vantagem frente ao feixe de raio-x, que é um feixe de fótons, né? Então, basicamente, é a diferença simples entre um fóton e um próton, né? Diferenças, ou seja, piadas à parte, a principal diferença de um fóton e de um próton, um tem massa e o outro não tem massa. Isso é toda a diferença, porque um fóton nunca para, ele pode ser absorvido, mas nunca para, e o próton para. Tá? Então, dado isso, o próton tem chamado o pico de Bragg, ou seja, aqui é a dose como função da espessura, né? Aqui um feixe, digamos, de 230 metros de próton, ele vai entrando num tecido, chega lá em 30 centímetros, 32 ele para e não vai mais para frente. Então, se tiver algum órgão saudável aqui, não vai ter radiação de saída, ele não vai ser irradiado. Tá? Isso o pessoal já faz bastante, ou seja, os Estados Unidos já estão fazendo técnica de irradiação de câncer de mama, né? Por exemplo, o câncer de mama, ele é irradiado com fóton, e o fóton ele vai penetrando
Então, ele mata o câncer da mama, mas também pode chegar no coração, né? E se vê correlação forte de radioterapia em mama com doenças coronárias. Então, uma das alternativas é colocar, e principalmente na mama esquerda, irradiá-la com próton, porque aí o próton para lá, sintoniza a energia do próton para parar exatamente onde está o tumor, e a radiação de saída é zero. Então, esse é o princípio simples, né? Por que um próton, por que uma partícula com massa é melhor que um fóton? Porque ela para. Se ela para, eu posso, então, só tratar a região que tem que ser tratada, preservando os tecidos saudáveis após o tumor, né? Então, aqui está outra também, só para dizer que não tem nenhuma radiação de saída. Isso aqui já é um caso real de uma pessoa que foi irradiada na espinha, preservando, então, os órgãos perto da espinha. E com íon também, a gente pode fazer uma conformação, se a gente colocar em várias direções, a conformação de dose é bem melhor, comparado com fótons, e esse fóton aqui usa o melhor equipamento que tem para fóton, que esse é chamado True Beam. Mesmo assim, várias partes são irradiadas. Por isso que se evita tratamento de radioterapia com crianças, porque lá a multiplicação celular é muito grande, e sendo que acertar tecidos saudáveis pode levar a complicações no futuro. Tá, então com próton é muito melhor, porque tu consegue localizar, conformar a dose, né? Bem, esse aqui tá aqui o perfil de dose de um próton que a gente tem lá no nosso laboratório, 2 MeV, a gente tem lá, até 3 MeV a gente tem. E ele entra basicamente 60 microns, não entra muito. Então, ele basicamente entra na pele, né? Mas se tem algum problema, algum tumor na pele, pega uma faca e tira, mas muito mais barato, né? Então, o nosso acelerador, nenhum acelerador aqui no Brasil, né, pode tratar, porque para fazer isso tem que ter uma energia muito maior. Tem que ter mais de 200 megaelectronvolts para realmente o próton penetrar. Então, os aceleradores que a gente tem no Brasil, eles não penetram, eles penetram a pele da pessoa, basicamente. Bem, e a grande vantagem dos íons, além de conformar a dose e não ter radiação de saída, é a habilidade que um próton, ou melhor, um carbono, ainda teria muito mais de fazer quebras simultâneas. Porque se tu quebrar só uma ligação ali no DNA, o nosso sistema evolutivo, ele aprendeu a conviver com isso e ele restaura. Agora, se tu quer realmente matar um tumor, o interessante é fazer várias quebras, de tal maneira que o sistema não sabe como restaurar. Então, por isso que a radioterapia é algo bem interessante, não só pela conformação, mas sim pelo poder destrutivo mesmo, ou seja, com um único tiro, terminar o tumor. Isso se chamada na RBE, que os íons pesados têm, muito maior que os dos raio-x. Como é que é a situação no mundo? A situação no mundo tem diferentes centros, para quem está interessado nessa área, tem sites que mostram centros existentes, centros em construção, centros em planejamento, né? Tá aqui, ó, esse aqui, ptcog.ch, né? Só procurar a Particle Therapy Cooperative Group, lá tem tudo direitinho, tem todas as informações. Basicamente, todos os centros estão basicamente no hemisfério norte, né? O crescimento começou assim, e agora ele parece ser exponencial mesmo, porque ele já passou da parte linear, está com outra taxa de crescimento de números de centros, né? E no hemisfério sul, bem, a gente tem basicamente Itemba, lá na África do Sul, né? E o projeto argentino e o projeto australiano. Você vê que a Argentina comprou, quando saiu a Kirchner, lá da Argentina, eles compraram um desses ciclotron e eles estão instalando agora na Argentina. Esse é o projeto argentino, que foi dado para mim pelo coordenador do projeto, que é o professor Gustavo Santa Cruz, né? Então, mas é um sistema que, além de, ou seja, que além de permitir a proterapia, ele também vai ser mais um projeto
de um laboratório multipropósito, que também, ou seja, que também outras coisas podem ser irradiadas, sementes, plantas, ou seja, equipamentos de satélite para testar se eles vão aguentar a taxa de radiação lá no espaço, né? Então, vai ser um laboratório multipropósito que está sendo planejado lá na Argentina e que agora parou um pouquinho em virtude das diferentes crises que vivem a Argentina. A situação da proterapia na América do Sul, assim, só para mostrar que existe uma demanda de sala gigantesca. O Brasil precisaria de 19 aceleradores, né? A Argentina de 4, né? Comparando com tendências internacionais. E aqui está a dificuldade de um sistema. A gente precisa ter um ciclotron e um Gendry, que é um sistema que mexe no feixe de íons para colocar, porque no sistema de proterapia, o mais fácil seria fixar o feixe e mexer no paciente. Mas mexer no paciente, os médicos não querem. Então, a tendência é mexer no feixe. Para mexer no feixe, precisa de um mastodonte chamado Gendry, que tem um preço igual ao de um ciclotron. Tá? O ciclotron está aqui, ele não é tão grande, a gente já visitou ele lá na Bélgica, né? Ou seja, ele não é tão grande, e isso aqui é para 200 metros de próton, basicamente, e, basicamente, o preço dele também não é tão caro, caiu bastante, é o preço de 2 microscópios eletrônicos de última geração. Basicamente, pega um desses super microscópios eletrônicos, que o Brasil já comprou vários, né? É o preço de 2 deles. Mas o Gendry, não, esse Gendry é algo um pouco mais caro. Então, o que impossibilita isso vir no hemisfério sul, obviamente, são os custos desse tipo de equipamento, desse tipo de instalação, na verdade, não só do equipamento. Porque o preço do ciclotron até que não é tão caro. Tá, pessoal, então eu paro aqui, eu me excedi, desculpe por ter falado uns 10 minutos a mais, né? Então, basicamente, terminando, eu falei um pouco de que tipo de pesquisa básica se pode fazer com íons, como é que essa pesquisa básica pode ser usada para melhorar ou seja, a caracterização de materiais, né? E também a tendência de futuro de usar feixes de íons para tratamento de câncer, por exemplo, para preservar a vida, que é um tratamento bem eficiente. Por exemplo, para câncer de olho na retina é o melhor tratamento que tem, porque o íon vai lá, para na retina, entendeu? Mas é bem mais fácil, não precisa nem de Gendry, basta a pessoa ficar olhando no feixe, e mira ali na retina, e com um shot já está curado, né? Então, é uma tendência mundial que está vindo aqui, e é só uma questão de tempo para chegar no Brasil, né? Todo esse trabalho foi feito por uma grande rede de cooperação, né? E, claro que eu agradeço a todos, né? São fundamentais. E a vocês e às agências financiadoras pelo todo o apoio. Então, tá. Obrigado, então. Obrigado, Pedro, pela excelente exposição. Nós temos algumas perguntas no chat. O Daniel deixou 2 em 1, né? Eu vou ler uma de cada vez. Se você quiser, você pode acompanhar pelo chat. Tá. Como é que eu vejo no chat? Eu tenho que sair daqui? Tem que sair. Aí o problema é que se você quiser depois mostrar, você tem que apresentar de novo. Tá, isso tudo bem. Para responder. Tá, vocês estão vendo o quê? Vendo o seu... Tá. Então eu vou na apresentação e paro ali? Não. Tá, tudo bem. Não, acho que aqui você já consegue. Aí em cima à direita tem um balãozinho. Tá, agora estou vendo. Desculpe, pessoal, porque nós ali na URGS, mas a gente tem o Teams, aí o Teams é um sistema um pouquinho diferente daqui. Então, tá. Então, eu vou ler de qualquer maneira, tá? Então, a primeira pergunta dele ele diz o seguinte: entendi que a deposição de energia pelo feixe de prótons no tecido é mais localizada no alvo, mas também a deposição de energia no tecido prévio, anterior ao alvo, embora menor. Essa disposição é nociva ou apenas a deposição no alvo é suficiente para matar o tecido? Antes também é nocivo, mas comparado com o raio-x é menor ainda do que o raio-x, porque é pelo raio-x, mas ele vai queimando de fora para dentro, né? Então é assim, enquanto que o do próton, ele tem na entrada, mas o valor das intensidades é bem diferente. Então, mesmo na entrada, compensa o próton. Mas a grande vantagem mesmo é não ter na saída, é 0 na saída. Tá? Até assim, tem outras técnicas que eles trocam o próton para carbono.
Por quê? Porque aí é mais destrutivo, assim, mais o carbono. Mas só que o carbono ele tem uma pequena desvantagem, que ele pode se fragmentar, e com isso ele faz com esse pico de Bragg, ele tem uma cauda após o pico de Bragg. Então, para próton, tem um pouco de radiação de saída. Quer dizer, para carbono. Para próton, não. Para próton não há fragmentação. Ele termina onde ele parou, então ele não compromete nada tecidos após. Antes, compromete, sim, mas é uma questão de minimizar esses efeitos, fazendo diferentes direções, né? Isso chama conformação de dose, diferentes direções, e mesmo assim é menor que o fóton. Obrigado. Eu tenho uma pergunta em cima dessa. E o que acontece com os prótons que param ali? Quer dizer, de alguma maneira eles vão interagir com o tecido vivo ou... Eles vão interagir. O que vai acontecer, esse próton ele vai se combinar com um elétron, vai formar um hidrogênio e vai se ligar com alguma coisa lá. É isso que ele vai fazer. Mas é algo assim, é inerte, ou seja, um próton, pior se fosse colocar um urânio, uma coisa assim. Mas o próton ele vai se combinar com o elétron e ele vai fazer alguma coisa. Né? Mas nada... Não tem efeito colateral. Ele em si não é venenoso. Né? Uhum. Ele vai se combinar com alguma coisa e vai ficar tranquilo. Eu falei que o Daniel tinha 2 perguntas, na verdade eu confundi. Quem tem 2 perguntas é o Vinícius Zagato. A primeira dele, bom, ele agradece o colóquio, e ele pergunta se gostaria de perguntar se o Pedro pode comentar sobre a linha de micropixel que eu vi que vocês possuem. Esse tipo de técnica costuma ser muito cara. Gostaria de saber sobre o financiamento, dificuldades de implementação e pesquisas atuais na... Tá. Essa linha de pesquisa, bem, tudo que é aceleradores é algo caro. Até mais eu brinco que quando estraga uma bomba de vácuo é o preço de um carro. Porque tudo é caro. Né? Por isso que é um tipo de coisa que a gente tem pouco no Brasil. Infelizmente, no Brasil, se tu olhar o perfil da física, ela é muito mais concentrada em grupos teóricos, porque é uma pesquisa um pouco mais barata, bem mais barata que a experimental. Então, a física experimental ela é necessariamente mais cara por 2 motivos. Um é que precisa de equipamentos. E esses equipamentos são feitos por poucos fabricantes. Se é feito por pouco fabricante, o preço depende do fabricante. Né? O que torna, por exemplo, um computador barato é que tem muita produção. Mas se fosse, numa época que não tivesse computador, mesmo um computador para um teórico era caro, como era antigamente, computadores eram caríssimos para quem fazia teoria. Né? Hoje em dia não se popularizou, mas na física experimental não, a gente tem outros insumos, não é só, ou seja, não são só computadores, mas tem N coisa de eletrônica, e tudo isso pode ser bem caro. Então, infelizmente, a física experimental é algo caro, e sendo que a física de íons também é algo caro. Por isso que a gente tem pouco no Brasil. No Brasil, ou seja, como eu disse para vocês, é basicamente Porto Alegre, Rio e São Paulo. Parou. Não tem muita coisa. Né? Mas o bom desses laboratórios é que nucleia a gente. Então, são núcleos que vão se nuclear. Então, para financiar, a gente financia porque se nucleia. Por exemplo, no nosso laboratório são 20 pesquisadores. Então, quando faz um projeto em nome de 20, isso tem um corpo, tem uma musculatura diferente do que um projeto de uma pessoa. Então, nesse caso, você vê que, assim, literalmente, a união faz a força. Né? Então, para, por exemplo, comprar a linha de microfeixe, que foi uma linha cara, foi em torno de $500 mil, né? Então, a gente teve que se unir, fazer um bom projeto, convencer. Isso foi dado pela FINEP até. Então, é algo complicado fazer isso no Brasil, onde as coisas podem ser muito complicadas. Né? E sendo, então, dessa linha do microfeixe, é uma linha que nos permite... Ou seja, por que a gente quis a linha de microfeixe? Porque permite a gente fazer coisas a mais, interagir mais, porque o bom do laboratório é esse caráter multidisciplinar. Tá? E quanto mais ferramentas a gente tem para aumentar essa multidisciplinaridade, melhor. Então, o microfeixe é essencial para analisar, ou seja, ver com amostras geológicas, que não são homogêneas, né? Amostras de arte. Quer dizer que eu não falei, mas veio que o professor Johnny, que é o coordenador da parte de aceleradores do laboratório, trabalha muito com alimentos,
e com obras de arte, né, fazendo pixie e micropixie nessas coisas, e também agora ele está trabalhando na parte de fármacos. A gente pode identificar se tal fármaco, ele é... Por exemplo, ele trabalhou, ou seja, não é piada, com Viagra e viu que ele pode analisar, ver qual Viagra é fake ou não, com feixinhos, né? Ou com outros fármacos. Então, o microfeixe permite esse tipo de coisa. E também na área de feixe de íons tem a seguinte regra, que é uma regra meio perversa para a gente. Isso o Lucas sabe muito bem, 1 volt é $1. Essa é a regra por baixo. Então, um acelerador de 1.000 volts custa $500 mil. Um tandem de 3 milhões de volts custou $3 milhões. Então, essa regra que é uma regra que mostra quão cara é a área. 1 volt é $1. Essa é a regra de ouro, mais ou menos. Obrigado. O Lucas, inclusive, ele deixou 3 perguntas, só que a segunda você já respondeu. A primeira no modelo de AO, você apresentou um range enorme de alvos atômicos possíveis para os cálculos. Vocês fizeram já alguma expansão para o caso molecular? Não, a gente só usou estados atômicos. A gente nunca foi para casos moleculares, né? Então, no caso, ou seja, o que a gente fez foi estender para átomos mais complicados, mas a gente não foi para moléculas nesse caso. A outra pergunta dele, né, já pulando a que você respondeu lá sobre a terapia de carbono, ele pergunta, você mencionou a baixa energia para a terapia do feixe de prótons da Federal do Rio Grande do Sul. Isso poderia ser aumentado no futuro? Sim, essa é o nosso sonho de um dia vir alguma, seja, mudar o governo, fazer porque esse tipo de equipamento, ou seja, esse ciclo que eu mostrei naquela foto, ele não é caro. Ele, como eu disse, é o preço de 2 microscópios eletrônicos de última geração. Então, dinheiro nós temos, né? Ou seja, para falar em termos de dinheiro, agora teve que o dólar aumentou, mas com algo como, deixa eu dizer, 100 milhões, a faixa de 100 milhões de reais, se pode fazer um laboratório completo com o hospital. 100 a 200 milhões de reais. Só o estádio Mané Garrincha custou 1,5 bi, né? Então, o Brasil tem dinheiro, só que tem que se focar nas coisas certas, né? Então, o Brasil já tem competências, tem vários, ou seja, como eu falei, tem vários laboratórios, não só de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que têm as competências, sabem o que estão falando, ou seja, a competência é saber o que está falando. Então, o Brasil tem as competências e tem a necessidade de um sistema com protonterapia, com certeza. Não tem mais perguntas no chat, mas eu tenho uma, né? Não sei se é uma pergunta válida. É sobre o grafeno. Né? Quando você mencionou, né, que você joga o íon, abre um buraco, tem uma perda fora do esperado, né, na quantidade de energia do íon, e depois o buraco é restaurado. Sozinho, né, o grafeno sozinho restaura. Sozinho, Pergunta essa energia perdida, né, ela está sendo usada para restaurar o buraco no material? De maneira independente? Exatamente, mas essa é a pergunta, de onde vem essa energia perdida? Da onde? Exatamente. E aí o pessoal viu que surgem correntes descomunais ali. Então mas a parte eletrônica do grafeno, ou seja, do grafeno é decisivo para entender o que está acontecendo. Então, surgem correntes descomunais lá, né? E no final, via efeito Joule, vão dissipar essa energia, né? E também tem processos interessantes também de física atômica, chamado ICE, Intercoulomb Decay. Você vê que é o seguinte, entra um xenônio 40 a mais, que é algo assim, é algo meio sobrenatural. Pega um xenônio, ele está com 40 a mais, e chega numa folhinha de grafeno, aí acontece o quê? Esse xenônio 40 a mais, ele vai sugar os elétrons do grafeno para se neutralizar. Aí vai ficar uma região
de carga espacial positiva ali perto do grafeno. Tá? Só que esses processos eletrônicos são tão rápidos no grafeno que vêm elétrons de outras regiões e preenchem essa carga espacial positiva, impedindo que o sistema exploda. Porque se os elétrons não voltam, porque esse xenônio chupou os elétrons, tem que vir elétrons pelo grafeno e preencher. Só que no grafeno é super rápido essas correntes e preenche logo, tanto que não dá tempo de explodir. Já em outros materiais, tipo o disulfeto de molibdênio, não. Esses processos eletrônicos não são tão rápidos e, de fato, ele explode fazendo buracos. Então, toda a parte genial do grafeno, como deve saber, é realmente a parte eletrônica, que é uma parte... E isso é o responsável por todas, ou seja, as diferentes aplicações que tem, esse material que é o grafeno. Bom, obrigado. Bom, o pessoal que fez as perguntas agradece aí as respostas. O Lucas quer conversar com você em algum momento. Ah, tá. Não tem mais nenhuma pergunta no chat, né? Então, pessoal, vamos agradecer ao palestrante. Obrigado, pessoal. Foi com grande satisfação que eu falei com vocês. Espero que esse momento seja superado, porque um colóquio presencial tem outra dinâmica, né? Mas melhor do que isso do que nada, né? Vamos indo para frente, isso que importa, ir para frente. Né? Bom, muito obrigado. Então, tá, obrigado. Aí. E, bom, no futuro, quem sabe a gente não consegue fazer uma visita presencial, né? Com certeza. Estou disponível.